Oi, som. Boa noite, irmãs. A paz do Senhor a todas, amém? Hoje nós estamos sem tela, então, quando eu for lendo os textos aqui, preste bastante atenção aí, tá? Porque tudo que eu vou ler, acredite ou não, está na Bíblia. Então, fica atenta aí às citações para que essa semente caia no seu coração e gere muito fruto em nome de Jesus. O nosso versículo hoje de Provérbios 31 é o versículo 23. Provérbios capítulo 31, apenas o versículo 23. Provérbios 31, 23. Vou pegar o copo aqui que eu estou com medo de eu provocar um acidente. Provérbios 31, 23. Diz assim: Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Outras duas traduções dizem: Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. E ainda outra: Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Bom, até agora no capítulo 31, nós acompanhamos várias coisas sobre a mulher, certo? Estamos acompanhando várias características, acompanhamos as ações dela, o caráter da mulher. Aí, de repente, aqui, fala do marido dela. De repente, acontece uma inserção aqui sobre o marido dela. E não falando exatamente dela em relação ao marido. Mas, de repente, aparece essa inserção. E eu fiquei pensando, por que, né? Inserir sobre o marido dela aqui, nesse momento. Fala isso e depois volta a falar dela de novo. Mas é falado aqui do marido dela só essa inserção sobre ele, que ele é respeitado e que ele se assenta, né, na porta da cidade com as autoridades. E é interessante que depois de acompanhar, fala, né, primeiro que a mulher é virtuosa, fala do caráter dela, da diligência, do trabalho, da prudência, como nós vimos da outra vez. Vai falando sobre a organização, generosidade, tudo o que ela faz. E fala que o marido dela é conhecido. Devia falar que ela é conhecida, né? Está falando tanta coisa dessa mulher e vai e joga o marido dela aqui no meio da história. Mas tem um porquê nisso, é óbvio, né? Tudo na Bíblia tem um porquê. Está falando isso aqui, nesse momento, sobre o marido dela. E por que é dito sobre ele aqui, irmãs? Por quê? A forma como uma mulher age influencia em como o marido dela é visto. Por isso que joga o marido dela aqui no meio da história. Porque a forma como uma mulher se comporta influencia em como o marido dela é visto. Quando a mulher age como essa daqui, a sabedoria faz com que o marido dela também seja respeitado. A forma prudente, a forma sábia que ela age, faz com que ele seja respeitado. Mais à frente aqui, na nosso último encontro que nós vamos falar de Provérbios 31, é dito, o último versículo aí fala assim, que ela seja recompensada e que as obras dela sejam conhecidas na porta da cidade. Fala isso dela também, lá no final. Mas aqui no meio, joga isso aqui do marido dela. Que ele é conhecido e respeitado. E você já pode pensar uma coisa aí, já de início. Já pense aí. E hoje, como todas as outras vezes, mas hoje vai ser bem, sabe? Deixa cair aí no seu coração, numa terra boa, porque nós seremos confrontadas aqui pela palavra de Deus. Já comece pensando. Faça a pergunta para você mesma, não para sua irmã, para você. O meu comportamento
o meu comportamento, agora eu me dirijo às mulheres casadas. O meu comportamento com o meu marido faria com que ele fosse respeitado pelos outros ou que ele fosse zombado? Primeira pergunta. Se dependesse só do meu comportamento com o meu marido, a forma como eu trato ele, e eu fosse observada de alguma forma, e isso vazasse aí por todos os lugares como eu trato meu marido, isso traria para ele respeito ou zombaria? Já é a primeira pergunta aqui para essa noite. E nós vamos ver como que a Bíblia nos diz que deve ser o nosso comportamento como mulher em relação ao marido, a fim de que ele seja um homem que está o quê? Entre as autoridades. Ele não está sentado numa mesa de bar, ele não está sem o que fazer, ele não está dormindo, ele está entre as autoridades. Nós vamos ver o que a Bíblia diz, como deve ser o nosso comportamento para que esse seja o resultado. E um parêntese, irmãs, para aquelas que não são casadas, que ainda não são, ou que por alguma condição não são casadas, escutem essa palavra, recebam ela com carinho, porque ela vai ser aplicada para você em algum momento da sua vida, ou como eu falei no grupo, você pode ajudar as mulheres que tiverem dificuldade de chegarem até você, porque as mulheres chegam perguntando, as mulheres chegam falando, as mulheres às vezes chegam contando de um jeito que elas falaram, que ela falou com o marido dela, e você pode ser uma conselheira para falar, minha querida, não é assim que você deve falar assim, assim, assim. Então é bom que todas nós escutemos isso com bastante atenção. Graças a Deus, quando eu ouvi sobre esses princípios, quando eu li sobre esses princípios, eu nem namorava ainda. Então, isso foi muito bom para mim, acolher essa semente há muito tempo para dar fruto. Então, para você, eu falei isso no grupo e repito, para quem não é casada, acolha, entenda essa palavra, porque toda a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, toda a palavra de Deus é útil, é apta para discernir, para ensinar. Então, toda a palavra de Deus é apta para nós, independente da sua condição. E, especialmente, casadas, recebam com fé, com mansidão a palavra do Senhor para a sua vida. Então, vamos lá. Como a mulher age, como a mulher deve, né? Não vou ficar falando muito deve, porque para algumas pessoas ouvir deve já não é bom. Mas como a mulher sábia age com o seu marido? Como é o comportamento de uma mulher em relação ao marido dela, independentemente de quem seja o marido? Nós estamos falando da mulher. Não é sobre o homem, é sobre a mulher, independente do que o outro é. Como é a forma que uma mulher age? Provérbios 12:4 diz assim: a esposa virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha, a que o envergonha, é como podridão nos seus ossos. Isso diz lá em Provérbios 12:4. Irmãs, a Bíblia fala muito do relacionamento de homem e mulher, porque Deus escolheu, intencionalmente, Deus escolheu essa relação para apontar para Jesus e para a igreja. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu essa relação para falar o que é Cristo e o que é a igreja. E a forma como a gente vive o nosso casamento é uma coroa, traz dignidade, valor, honra. Coroa fala de realeza, certo? Coroa fala de rei, coroa fala de rainha, fala de quem tem brasão, como dizem. Então, a coroa simboliza glória. Nós vamos receber uma coroa do Senhor na eternidade. A coroa tem esse símbolo. E a Bíblia fala que uma mulher virtuosa, ela é uma coroa. Ela confere valor, honra e glória ao homem. Mas a que o envergonha, ela é como podridão. Irmãs, para que uma mulher seja como uma coroa, para que ela engrandeça, enalteça o homem que está do lado dela, não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Para um homem amar uma mulher, precisa de muita coisa. Ele precisa fazer muitas coisas para mostrar que ama, para amar de verdade. Mas, para nós engrandecermos, enaltecermos um homem, a gente precisa dar 3 coisas só para o homem, que estão na Bíblia e que nós vamos aprender nessa noite. 3 coisas
fundamentais, que são submissão, respeito e auxílio. Só. Nada complexo. Você precisa apenas de dar ao homem submissão, respeito e auxílio. Você pode repetir comigo? Submissão, respeito e auxílio. Só isso. Só 3 coisas. Vamos lá. Primeira, submissão. A atitude da mulher em relação ao homem, em relação ao seu marido, primeira atitude é a de submissão. E o texto mais explícito sobre isso é Efésios 5, dos versículos 22 a 24. Efésios 5, 22 a 24. Vou ler aqui para remir o nosso tempo. Diz assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam, em tudo, sujeitas a seus maridos. Efésios 5. E também Colossenses 3,18 diz: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Há muitas mulheres que gostam de falar da submissão assim. A Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa, mas também fala que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ser submissa a um homem que ama a mulher como Cristo é fácil. Será, irmãs? Será? Será que toda mulher que tem um homem que se sacrifica, que age como Cristo, ela é submissa a ele? As pessoas que estavam na terra, quando Jesus pregou, quando Jesus fez milagre, quando Jesus curou, quando Jesus mostrou o amor do Pai, todas elas creram nele? Não. A minoria creu nele. Quando Jesus fez, se deu, se entregou, foram muitos os que creram? Não. Quando a gente sempre joga o nosso papel no que o outro faz, você está arrumando uma armadilha para você. Porque tem vezes que o outro até está fazendo. Sabe o que eu percebo, irmãs? Isso é só uma constatação pessoal. Geralmente, quando a outra pessoa age muito bem, o outro relaxa. Eu já percebi isso, às vezes em relacionamentos. Quando o outro está fazendo tudo, está se doando ao máximo, o outro baixa a guarda. E às vezes não faz. Então, não é sobre ter o melhor marido que vai fazer você ser uma mulher submissa. Mical zombou do homem segundo o coração de Deus. Estava diante dela, não estava diante dela Jesus, mas estava diante dela Davi. E a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ela olhou para esse homem e zombou dele. E criticou ele. E falou com ele de uma forma muito grosseira. E aí, o problema era Davi ou era Mical? O problema era Mical. Aí a gente vê outra mulher, Abigail, tratar Davi com tanta honra, com tanto respeito, enquanto ele era um fugitivo. Mical tratou Davi mal enquanto ele era rei. Abigail, outra mulher, tratou Davi com honra enquanto ele era um fugitivo. Essa mulher tratou ele com tanta dignidade, com tanta honra, com tanto respeito, que ela virou esposa de Davi depois. Então, não é sobre o que está do lado de fora não, tá, irmã? É sobre o que está aqui dentro. É sobre o que está aqui. E antes de você também pensar, mas o meu marido isso, meu marido aquilo. Paulo fala primeiro para a mulher. Na continuação do texto aqui, depois que ele fala, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, blá, 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 depois que ele fala isso, o que ele diz? Homens, amar... Tudo bem aqui? Não tem ninguém na sonoplastia. Depois que Paulo fala para as mulheres, que ele fala para os homens. E eu não estou dizendo com isso que existe uma ordem aqui. Eu só estou te mostrando que ficar pensando que eu serei quando o outro for, nunca é inteligente. Quem faz isso, irmã, vou falar e sair correndo. Quem faz isso é covarde. A gente tem que ser independente do outro. Então,
falei e já saí. A submissão ao marido, irmãs, o que é, então, na prática? O que é submissão? Submissão é estar abaixo, não no grau de inferioridade. Submissão, não. Oi, se pipocar de novo, eu pego isso aqui. Submissão é estar sob uma missão, certo? Tem outro ali. Oi, é outra coisa que está pipocando aqui. Deve ter deixado alguma coisa solta aqui. Estão desligados. Agora sim. Isso parece o violão quando dá interferência. Não é o violão. O violão tá ligado aí? Oi? Ah, tá. Tá pipocando mesmo quando eu desligo o microfone. Ah, tá. Ok, obrigada. Submissão. Estar sob a missão de alguém. Por exemplo, quando a gente pensa na missão da igreja, isso ajuda muito. Olha só, a Bíblia diz que a mulher deve estar submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo, certo? Nós, como igreja, a gente tem a capacidade ou o poder de salvar uma pessoa? Eu posso salvar uma pessoa? Eu mesma posso salvar uma pessoa do inferno, libertá-la dos pecados dela? Eu não posso fazer isso. Pode abaixar um pouco, tá? O microfone, aqui no retorno. A única pessoa que é único, que é suficiente, Senhor e Salvador, é Jesus. Eu não posso salvar ninguém. Porém, o que eu posso fazer estando submissa à missão de Jesus, que é salvar o perdido? A missão de Jesus é salvar o pecador, certo? Jesus vem na terra para isso, para buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a missão de Jesus. E o que nós, como igreja, submissos à missão de Jesus, fazemos? Nós anunciamos, nós falamos o evangelho, nós abrimos as nossas casas, a gente faz célula, a gente prega. É isso que a gente faz. Mas quem é que salva? Jesus. Eu não posso salvar ninguém. Mas eu posso, em submissão à missão do meu Senhor, fazer o que eu puder pelo perdido, que é anunciar o evangelho, que é levar a pessoa para minha casa, discipular. Então, quando eu faço isso, eu estou submissa à missão, eu estou submissa a Jesus, porque a missão dele é salvar. E eu estou fazendo o quê? Facilitando o acesso de um pecador ao Senhor Jesus. Amém? Estamos juntos até aqui? Pois é, essa é a missão da igreja. A igreja está submissa a Cristo. E o que uma mulher que está submissa a um homem faz? Você faz o que seu marido tem que fazer? Não. Você passa na frente dele no que ele tem que fazer? Não. Você toma o lugar dele? Você toma a liderança dele? Não. Mas, irmã, a principal coisa que você faz é facilitar a missão dele. E a primeira missão de um homem, que é dificílima, é amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Difícil essa missão, porque é um amor muito elevado. Um homem não tem que amar a mulher com um amor humano, ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. É uma missão muito elevada. É uma missão árdua, que ele vai ter que viver a vida dele toda, independente de quem é a mulher dele. Ele tem que amar a mulher dele. Irmã, ser submissa ao seu marido, a primeira coisa é você facilitar a vida dele. Seja mais fácil de amar.
Seja mais amável, seja mais fácil de ser amada. Essa é a primeira forma de você ser submissa a seu marido. Seja mais fácil, sabe? O contrário do que tem que ser quando você é solteira, que a mulher solteira tem que ser cheia de limites, tem que ser difícil, tem que ser fechada, tem que ser nada dela, sabe? Seja o contrário disso. Seja fácil para o seu marido. Facilita a vida do seu marido. Fala para sua irmã, hein? Facilita, irmã. Facilita. Então, como que você já vai ser... Facilita, minha irmã. A primeira coisa, minha irmã, para você ser submissa. Amém? Primeira coisa que você precisa, facilitar a vida do seu marido. Seja mais amável, fácil de amar, mais doce, mais gentil. Seja uma mulher mais amável. Amável no sentido de ser mais fácil de ser amada. Não, não dificulta a vida do seu marido. Quem dificulta o acesso do perdido a Jesus, quem provoca escândalo, quem dá mau testemunho. Amém, irmã? Facilita a minha vida aí também. Quem provoca escândalo, dá mau testemunho, faz coisa errada, dificulta o acesso do perdido a Jesus. Essa pessoa é insubmissa à missão de Cristo. Essa pessoa está em insubmissão porque ela está dificultando o processo da salvação. Ela está na frente, como Jesus falou dos fariseus. Vocês não entram, ainda atrapalham os outros. Uma pessoa que age assim, ela não está submissa a Jesus. Uma mulher que dificulta o marido amá-la, ela está sendo insubmissa. É a primeira coisa. Não é, ser submissa é fazer o que meu marido manda. Isso é ser obediente. A Bíblia não manda você ser obediente. A Bíblia manda os filhos obedecerem aos pais. Submissão não é necessariamente obediência. Submissão é facilitar a missão do outro. Então, irmã, primeira coisa, facilita o seu marido te amar. Uma mulher que é insubmissa, ela dificulta. Acho que ela pensa assim, não, eu vou fazer meu marido ser igual a Jesus assim, mas ele vai esfolar para chegar lá no céu, para me amar. Eu vou dificultar muito o caminho. Uma mulher insubmissa dificulta o acesso do homem a ela. Facilita, irmã, o acesso do seu marido a você. Não precisa, você que é casada, não precisa ter tanta condicional. Não precisa ter condicional nenhum, você já é casada. Uma mulher insubmissa dificulta, se opõe ao marido, não é receptiva ao homem, aberta ao homem. Alguém insubmisso também não reconhece a autoridade. Pessoas insubmissas no mundo, uma pessoa que é insubmissa não reconhece as leis de trânsito, aí o que ela faz? Ela provoca acidente, ela mata os outros. Quando ela não tem a sorte dela morrer porque ela foi imprudente, ela mata outra pessoa. Uma pessoa insubmissa provoca uma confusão. Uma pessoa insubmissa tem uma raizinha do que o diabo tem, que é a rebeldia, que é, eu vou ser igual ou superior a essa pessoa. Eu vou me colocar acima. Isso, irmã, toda insubmissão reflete um pouquinho o caráter de Satanás. Eu quero como Jesus falar, olha, o príncipe desse mundo está ali e nada dele tem em mim aqui. E a principal coisa que não tem dele em mim aqui é insubmissão, é rebeldia. Eu aceito, eu me submeto à missão de Deus para o meu marido, facilitando a vida dele. E a mulher que também é submissa, ela reconhece o homem como líder, como autoridade espiritual, como provedor e protetor do seu lar, e ela facilita essa missão do homem. Então, quando você pensar em submissão, pense em você é uma pessoa mais fácil. Vou facilitar a vida do meu marido. Se você facilitar, ótimo, você está sendo uma mulher submissa que está cumprindo a primeira coisa que um homem que vai ser respeitado na cidade precisa, que é submissão. Amém? Podemos continuar? Submissão aqui é o mais tranquilo. Vamos para o próximo. Esse daqui eu vou gastar mais tempo. Respeito. Irmã, que coisinha difícil, né, irmãs? Não para os nossos maridos. Como nós vivemos um mundo que as pessoas não têm respeito. Respeito. Lá no mesmo texto de Efésios, que é a segunda coisa, né,
que o homem precisa, que o homem precisa não, que nós devemos, vou usar essa palavra mesmo, que a gente deve fazer, é respeitar o homem. No mesmo texto de Efésios 5, lá no finalzinho, Paulo fala assim, Efésios 5:33. Paulo fala: "E a mulher trate o marido com todo o respeito." Paulo fala desse jeito. "E a mulher trate o marido com todo respeito." Outra tradução diz: "A mulher respeite o seu marido." E ainda outra, para escandalizar algumas, diz: "E a mulher reverencie o seu marido." Você que escolheu o seu marido, irmã, não fique chateada com essas coisas. Irmãs, o campeão de queixa entre os homens, se você fizer uma pesquisa, o que os homens acham, o que os homens se queixam das mulheres? Minha mulher não me respeita. Espero que você nunca tenha ouvido essa frase do seu marido, mas talvez você já ouviu. Me respeita. Me respeita, mulher. Você não me respeita. Você não está me respeitando. Talvez você já ouviu isso do seu marido. E essa é uma queixa entre os homens, não ser respeitado. O respeitar aqui vem de phobeo, que fala no grego, que escreve no grego, que é traduzido como respeitar, honrar ou ter reverência. Esse termo, irmã, esse respeito aqui mostra tratar de uma forma diferenciada. Mas é diferenciada boa, não é ruim, não. É tratar de uma maneira diferenciada positivamente. Com deferência, sabe? É tratar acima do que você trata a melhor pessoa que você trata na sua vida. Porque a melhor pessoa que você deveria tratar na sua vida, a pessoa que você deveria tratar melhor na sua vida é o seu digníssimo marido. Biblicamente falando, tá? É a pessoa que você deveria tratar melhor na vida, é o seu marido. Não é o seu patrão, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu filho. É o seu marido. E, irmãs, muitas vezes, ao invés de tratar com a deferência positiva, sabe como é que é, né? Trata de a pessoa que trata pior. Que às vezes a mulher baixa a guarda e fala de um jeito, infelizmente, muitas vezes é com o marido. Respeitar, irmão, seu marido significa valorizá-lo como parceiro, reconhecer sua posição, esforços e papel no casamento. Inclui apreciar suas qualidades, decisões e liderança, especialmente quando ele busca agir com responsabilidade, quando ele está buscando fazer o certo. E, na prática, o respeito é ouvir com atenção, não criticar, ou linguinha afiada nossa para criticar, apoiar as responsabilidades do marido e reconhecer publicamente suas qualidades. Ao invés de publicamente você criticar, publicamente reconhecer as qualidades de alguém. Isso é tratar o marido com respeito. Irmãs, eu quero principalmente falar com vocês aqui da nossa fala, do jeito que a gente fala com o nosso marido e sobre o nosso marido. Principalmente, a forma que o homem se sente mais desrespeitado, claro, né? Fora coisas grosseiras, como traição, né? Estou falando de coisas do dia a dia. A forma que o homem se sente mais desrespeitado é na forma que você fala com ele e dele. Isso para o homem é o que mais cai como desrespeito. Que o homem fala, nossa, a mulher não me respeitou. Irmãs, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa inculcar isso na nossa cabeça. Inculcar na cabeça. Você não pode falar com o seu marido de qualquer jeito. Isso não é frescura, isso não é pisar em ovos, isso não é, ai, que sensível, ai, eu tenho que ficar escolhendo as palavras. Tem. Você tem que escolher as palavras. Você tem sim, você tem que pensar antes de falar. Você tem mesmo, é isso mesmo. Você não pode falar de qualquer jeito e jogar na frescura. Ah, mas não foi minha intenção, mas você falou. O homem, você não pode falar com o homem de qualquer jeito. Ai, Pamela, que frescura. É a Bíblia que manda respeitar, irmã. A Bíblia que manda honrar. A Bíblia que manda ter reverência. O que é reverência quando a gente chega na igreja? A gente presta atenção como a gente se comporta na igreja. Eu não me comporto na igreja de qualquer jeito, eu tenho que ter reverência. A Bíblia fala para a mulher tratar o seu marido com reverência. É a Bíblia mesmo, irmãs. Sou eu não. Se fosse eu, não ia ser eu que ia ter escrito uma coisa dessa. Mas é a Bíblia que fala. Reverência, ou seja, não é de qualquer jeito.
Não pode ser de qualquer jeito. É a pessoa que você tem que planejar o jeito que você fala. Sinto muito, você casou. E é com ele que você tem que planejar o que você vai falar. Se com uma amiga sua você falar de uma forma meio assim, se com alguém lá fora, se com seu patrão, você conserta depois. Com seu marido, presta atenção como é que você fala. E como que você presta atenção no jeito que você fala? Irmãs, como nós somos mais guiadas não, nós não somos guiadas pela nossa emoção. Mas como nós somos mais emocionais do que os homens, às vezes, quando a mulher vai falar, a fala dela está muito mais na emoção do que no intelecto. Do que algo pensado, sabe? Algo raciocinado, digamos assim. Tem vezes que a mulher está querendo que o marido dela fique mais com ela. Ela está sentindo falta da presença dele. Tem vezes que é isso. Só que aí, talvez ela, em um momento, ela está com raiva, porque o marido dela chegou muito tarde, e ela vira para o marido e fala, você nunca está em casa. Você sempre se atrasa. Os benditos, né? Nunca sempre. Você sempre chega aqui atrasado. Você não se importa de ficar comigo. A mulher está falando guiada pela emoção dela. Ela está ali com raiva, ou está chateada, ou está carente, e ela fala desse jeito. Como que uma mulher que respeita fala? Ao invés de falar, você nunca está em casa, ela fala assim, olha, eu sinto sua falta. Eu gostaria que você chegasse mais cedo para a gente passar um tempo junto. Você pode? Você está falando a mesma coisa. Só que de uma forma, você está falando de um jeito que uma mulher fala, com a comunicação feminina, e do outro jeito você está falando igual um homem. Você está falando de forma rígida. Ou você não está falando igual um homem. Você está falando de forma emotiva demais. Emocionada demais. E de que jeito você vai conseguir resultado? Com certeza do segundo. Do primeiro jeito, você vai arrumar uma briga. Vai ter confusão. Ele vai falar, claro, não é sempre que eu chego atrasado, não. Tal dia eu cheguei na hora. Ah, mas o outro dia também você não chegou. Vai só virar uma briga. E você não alcança o seu objetivo. Mas quando você se comunica de uma maneira feminina, você alcança o que você quer. Só que enquanto a gente ficar olhando para essas coisas como, preguiça, não. Continua assim, então. Continua sem querer aprender a falar e você vai continuar sem ser ouvida. E a gente quer ser ouvida, né? A gente fala também, a reclamação das mulheres é, meu marido não me ouve. Geralmente, quando o homem não ouve, é porque a mulher fala de uma forma rígida, dura e crítica demais. Ela sempre critica o outro, ao invés de falar como ela se sente. A gente escuta muito que quando você quer ser ouvido, isso em todas as áreas, né? Não é apenas no casamento, mas quando você quer ser ouvida, você não tem que falar, você é isso. É mais inteligente você falar, eu me sinto assim quando? Já viram esse exercíciozinho que a gente faz com criança? Pois é, até com a criança a gente começa a ensinar eles a comunicar o quê? De forma não violenta. Isso chama comunicação não violenta. Em vez de virar para a pessoa e falar, Bárbara, você atrasou de novo. De novo, você nunca é pontual. Ao invés de eu falar dessa forma, eu vou falar, Bárbara, eu preciso que você chegue no horário combinado. Eu estou contando com você. Eu falei a mesma coisa. Só que de uma forma eu fui violenta, eu ataquei ela, e da outra forma eu falei o que aconteceu comigo. O que acontece comigo quando você age assim. As nossas crianças são educadas na escola a saber falar dessa forma. E nós precisamos tirar a rigidez da nossa fala, tirar o ataque de quem só é guiado pela emoção e conversa desse jeito. Conversar assim, irmã, é desrespeito. Com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Você não vira para o seu filho e fala, você é desobediente demais. A gente não fala isso para uma criança. A gente não pode falar isso para uma criança. Porque senão você está reforçando algo errado ali para ela. Você tem que falar, filho, quando você age dessa forma, agir dessa maneira, é isso, isso e isso. Não atacar o outro. Mas, se a gente não deve falar assim com uma criança, imagina falar assim com seu marido. Isso, irmã, inculque, isso é desrespeito. Falar com uma pessoa desse jeito é desrespeito. Se alguém falasse com você assim, se você chegasse no seu trabalho e mesmo que você fez uma coisa errada, seu chefe falasse isso com você, você não faz nada certo. Como é que você ia ficar?
Você ia gostar de ouvir essa frase? Você não faz nada certo. Irmãs, eu já vi mulher falar isso com o marido. Você não faz nada direito. Essa frase nunca pode sair da nossa boca para falar com ninguém. Com ninguém. Nem com seu filho, nem com ninguém. Quanto mais com seu marido. Quanto mais falar isso com um homem que a Bíblia fala para você, mulher, respeita. Respeite o seu marido. Não é assim que a gente fala. Ao invés de você falar, você não me ajuda com nada, você deve dizer, olha, eu estou sobrecarregada nisso e nisso daqui. Eu preciso da sua ajuda nisso. A gente pode combinar que você vai me ajudar 15 minutos por dia? 10 minutos por dia? Que essa função aqui é sua? Eu posso contar com você nisso? Eu preciso de você? Muito melhor você falar isso do que falar, você não me ajuda com nada. Respeito, irmãs. A comunicação aqui, isso não é frescura, isso é desrespeito. E com o tempo, um homem que é desrespeitado, ou ele fica totalmente apático, omisso, não faz nada mesmo, ele vira o que você ficou falando, o que uma mulher que age assim ficou falando, ou ele fica muito nervoso, ou ele vai ficando cada vez mais grosseiro, mais reativo, mais bravo, de ser atacado. Porque quando uma pessoa é atacada, ativa o mecanismo da luta ou da fuga. Tem homem que ou vai lutar e bater de frente e não vai ceder ao que a mulher está falando, ou ele vai fugir aos poucos e vai ficar cada vez mais omisso. E não é isso que a gente quer. Uma mulher que respeita, além de falar, comunicar de uma forma mais doce, isso, irmãs, é um aprendizado. Isso realmente é planejado, é você começar a mudar o jeito que você fala. A Bíblia não fala que a nossa língua, lá na carta de Tiago, ele fala sobre a nossa língua, que uma pessoa que controla a sua língua, ela é perfeita. Um varão que controla a sua língua é perfeito. Então, nós temos que estar nesse exercício. A gente tem que estar aprendendo a controlar o que a gente fala. Naquela hora, você está muito nervosa, não fala. Não fala. Fala depois. Fala no momento certo. A primeira coisa para tratar o seu marido com respeito é você mudar a forma que você fala com ele. Não fale com ele do jeito que você não gostaria que ele falasse com você. Não diga frases para ele que você não queria ouvir, pensando que por ele ser homem, ele tem que aguentar. Você falar, você sempre se atrasa, você nunca faz nada que eu peço. Se você não gostaria que alguém falasse com você, respeite, não fale também. E outra coisa, irmãs, que está dentro do respeito, é o jeito que você age em público. Infelizmente, isso acontece muito, o homem está falando uma coisa, o homem está ali contando, não, oh, nossa, você conta tudo errado, foi assim não, deixa eu falar aqui. Desrespeito, isso é muito, irmã, isso é muito feio fazer isso, é muito feio. O homem está falando algo e a mulher atravessa e fala na frente. O homem está contando, não foi assim não. O homem está fazendo algo em relação aos filhos e a mulher atravessa na frente. Isso tudo é desrespeito. Você está invadindo o mundo do outro. Você está invadindo a coisa ali e entrando, irmã, fique em silêncio. Ele fez alguma coisa com você em público que foi desagradável? Não faça com ele, não. Conversa depois. Você vai agir no mesmo nível? Bateu, levou? Não. Nós não somos assim. Mesmo que ele falou algo que te desagradou, fala depois. Para que você vai reagir? Você está querendo ganhar de quem? Você está querendo ficar por cima de quê? Não faça isso. Não faça isso, é desrespeito. Então, a forma como você age com ele em público, e público também estou falando na frente dos seus filhos. Seus filhos estão, prestando atenção. E eu quero que quando meus filhos crescerem, eles estiverem namorando, ou estiverem gostando de uma moça, que se uma moça for grossa com ele, eu quero que eles não achem isso normal, não. Assim, nossa, menina grossa? Porque não vai me ver falando assim com o pai deles. Mas se ver o tempo inteiro sendo grossa com o pai deles, meu filho vai arrumar uma mulher grossa para ele também. E você quer uma mulher grossa para o seu filho? Acredito que não. Então, eu não vou agir com o meu marido de uma forma que depois meus filhos vão ver uma moça daquele jeito e eles vão achar normal. Não. Se eu quero plantar também isso para a vida dos meus filhos. Eu quero que eles vejam o jeito que a mulher fala com o homem e eles querem, não, uma mulher não tem que tratar o homem assim, não. Eu nunca vi minha mãe falando assim com meu pai. Ou será que no futuro ele vai achar normal? Uma mulher ser grossa com ele. Já vi mulher, triste isso, mas que no namoro já até agrediu fisicamente.
Como é que um homem acha isso normal? Um homem de verdade não acha isso normal. Uma namorada agir com ele dessa forma. Não, isso não é normal. Mas talvez se ele viu isso dentro de casa, ele vai achar normal. Se ele viu a mãe dele, o pai dele está tomando frente de uma coisa e a mãe atravessa, ele vai achar normal casar com uma mulher ou namorar uma moça que o tempo inteiro diminui ele, passa na frente dele. E eu não quero isso para os meus filhos. Então, a forma como eu ajo com meu marido em público, diante dos olhos dos meus filhos, eu estou comunicando muita coisa para eles também. E se você quer, minha irmã, que seus filhos se casem bem, preste atenção nas suas ações com o pai deles. Isso os homens têm que ouvir, né? Se eles querem que a filha deles se case bem, eles têm que prestar atenção como é que eles tratam a esposa deles também. Então, irmão, abre o olho, presta atenção como você age em público. Peça a Deus, acho que a parte que nós mulheres mais precisamos de aprender é a respeitar o marido. Mais do que a submissão. Para mim, a parte aqui mais crucial para nós é respeito. É aprender de fato a olhar para um homem como um homem e tratá-lo bem, tratá-lo com honra, com a dignidade que Deus deu para eles como líder. Foi Deus que confiou a liderança ao homem. Foi Deus que confiou a autoridade ao homem. E quem sou eu para ir contra o que Deus fez? De forma nenhuma eu vou respeitar o que Deus fez. Então, irmãs, o que nós mais precisamos, que eu vejo de transformação, é no respeito. Isso não é bobagem, irmã. Você pode pedir a Deus para ti, você deve pedir a Deus para te guiar nisso. Porque nós aprendemos tudo o contrário. Tudo o contrário. Todas aqui, provavelmente, desde que a gente nasceu, a gente foi educada a olhar para o homem com desprezo. A olhar para o homem como inferior, a olhar para o homem como, nossa, tudo que eles fazem, quer uma coisa bem feita? Bota na mão de uma mulher. Quer que algo seja bom? Uma mulher que tem que fazer. Nós crescemos sobre isso, sobre essas frases, sobre essa ótica. Então, tem um monte de coisa ruim aqui dentro da gente que faz, muitas vezes, a gente tratar o homem dessa forma. E nós precisamos ser renovadas pela palavra do Senhor e pela vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. A gente precisa renovar a nossa mente para a gente agir diferente com os homens, principalmente com o nosso marido, para a gente respeitar o nosso marido. Você quer ver uma coisa também que eu já vou passar para o próximo, mas só isso aqui. Eu não escrevi isso, mas eu me lembrei disso. Irmãs, sabe uma armadilha que as pessoas fazem sem querer? Eu acho. Não vou colocar a culpa nelas, mas tem uma coisa que às vezes as pessoas fazem assim. Já fizeram isso comigo. De chegar para mim e falar, olha, o seu marido, isso e isso. Tipo assim, o seu marido passou por mim e não me cumprimentou. Por que ela age desse jeito? O que essa pessoa está fazendo? Ela não tem coragem de chegar para meu marido. Acho que a pessoa vai ter coragem de falar isso com o Rafael? Não tem. Não tem coragem de chegar para ele, por que você age assim? A pessoa não tem coragem de fazer isso com meu marido. Mas aí ela fala comigo para eu ir lá. Olha, muito errado isso que você fez. Aquela pessoa me falou que você está agindo assim, assim, assim com ela. Por que você age desse jeito? A pessoa está querendo que eu arrumo uma confusão com meu marido por causa dela. Irmã, você acha que eu vou fazer uma coisa dessa? Mas é nunca. É nunca. Teve um dia que uma pessoa falou exatamente isso comigo. Por que seu marido passa por mim e não me cumprimenta? Na época tinha acontecido uma situação chata com essa pessoa, particularmente. E não que eu apoiava a atitude do meu marido. Eu não achava aquilo correto. De passar pela pessoa e não cumprimentar, mesmo que a pessoa tinha agido bem errado com ele. Eu não achava isso correto. Mas eu virei para a pessoa e falei, pergunta para ele. Conversa com ele. Só falei isso. Nunca cheguei para o meu marido falando, olha, não é legal isso que você faz, não. Olha, e depois de pouco tempo, ele mesmo foi atrás da pessoa, se reconciliou, resolveu o problema, e eu saí ilesa da situação. Mas e se eu vou lá buzinar no ouvido dele? Talvez eu ia impedir que ele fizesse as pazes com essa pessoa, porque eu fui lá arrumar confusão com meu marido com a outra coisa que não tem nada a ver comigo. Como isso acontece, irmãs? Gente da família, que chega falando, seu marido não sei o quê. Que seu marido... As esposas de pastor aí, né? Eu mandei mensagem pro seu marido, ele me respondeu. Ele deve estar ocupado. Eu vou arrumar confusão com meu marido porque ele não respondeu uma ovelha? O que tem a ver com isso? Mas isso, irmãs, a pessoa chega, é estratégia de Satanás. Chega no mais fraco, entre aspas, para atacar o outro. Não entra, irmã, nessa pilha dos outros. Os outros vêm falar alguma coisa do seu marido, não critica junto, não. Não fala, ele é assim mesmo. Não presta atenção em nada. Não faça isso é desrespeito. Não cai na da pessoa. Fala a minha resposta padrão. Fala com ele. Pode falar com ele. Pergunta para ele.
Simples assim. Para que eu vou arrumar uma confusão com meu marido por uma coisa que não tem nada a ver comigo? Já basta meus problemas com ele. Eu não vou trazer problema dos outros para mim. As pessoas fazem isso demais. E às vezes te jogam numa pilha ali desnecessária. Um filho, papai me prometeu isso e não fez. Aí você vai responder, seu pai é assim mesmo, ele não cumpre nada do que ele fala. É isso que você vai falar com seu filho? Acabou com a alma do seu filho falando uma coisa dessa? Acabou. Mostrou para o seu filho que o pai não é confiável. E assim o Pai Celeste também não é confiável com uma frase que você falou. Uma frase que você falou. Mas o que você pode fazer? Cobrir. O amor cobre multidão de pecados. O respeito, você fala, filho, nós vamos ver isso com o papai. Deve ter acontecido alguma coisa para ele não ter feito o que ele te falou. Para que você vai acabar com seu filho desrespeitando seu marido? Isso, irmã, é desrespeito. E a escolha sua. A escolha é sua. A Bíblia manda, mas você é livre para respeitar e colher os frutos. Essa é a diferença, irmãs. Talvez você... Às vezes acontece na nossa vida de a gente olhar para uma pessoa, olhar para um casal, olhar para uma mulher, olhar para um homem e pensar, nossa, ele escuta ela, ele faz o que ela quer, por que meu marido não é assim? Por que meu marido não faz o que eu peço? E eu vejo que aquele ali faz o que aquela ali pede? Deve ter porquê. Geralmente as mulheres que se comunicam de maneira feminina, se comunicam com respeito, elas têm resultado. As mulheres que se comunicam com respeito, têm homens que fazem o que elas pedem. Oh, aleluia, o que as mulheres querem. Faz o que eu peço, pelo amor de Deus. Essas mulheres que se comunicam com respeito, têm maridos que fazem o que elas pedem. E mais, irmã, e mais, segura aí. Faz o que elas nem pedem, mas ele quer fazer. Silêncio, é isso mesmo. Mulheres que se comunicam de forma sábia, elas têm homens que fazem o que elas pedem e faz também o que elas não pedem. Porque ele quer, está dentro do homem a vontade de fazer e de proteger a donzela e de fazer o que a mulher precisa. Está dentro dele. Está dentro dele. E comunicar e respeitar. Deus sabe o que ele diz, irmã. Você falou respeita, é porque você vai ter tudo que você quer. Respeite o seu marido. E a terceira coisa é o auxílio, como eu disse. Auxílio, talvez a mais fácil para nós. Lá em Gênesis 2:18, Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Como nós falamos outra vez, é a única vez que Deus fala que algo não era bom, foi quando não havia uma mulher ali, junto com o homem. Então é bom, irmã, que seu marido tenha você do lado dele. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Ajudadora ou auxiliadora, né? Em outras traduções dizem. A palavra aqui chama-se Ezer, que ela é traduzida como ajudadora, auxiliadora e que também é entendida como socorro ou ajuda. Isso mostra que nós fomos criadas, né, a despeito do que dizem por aí, nós fomos criadas como um complementar, como algo para auxiliar o homem. Tem até um texto que algumas mulheres acham que nem está na Bíblia, mas está. 1 Coríntios 11:9, Paulo diz: o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Está na Bíblia, 1 Coríntios 11:9. E depois Paulo fala, assim como a mulher saiu do homem, o homem nasce de mulher. Ele complementa, né? Mas, irmãs, Deus criou algo adequado, apropriado, compatível. Isso que significa o Ezer. É o idôneo, adequado, apropriado, compatível para a missão. É algo que se encaixa perfeitamente para o homem. Isso é ser idôneo. Em outra, eu ministrei isso para as meninas mais novas, depois eu vou falar sobre isso aqui. O auxílio não é fazer no lugar ou tomar à frente. Essa expressão Ezer é a mesma usada para falar do Espírito Santo, que ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Olha que coisa linda. O auxílio do Espírito Santo é comparado, nós como mulheres, auxiliando os homens, é comparado ao auxílio do Espírito Santo na nossa vida. Isso é lindo, né? Poético. Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele está presente, nos consola, nos ajuda, nos lembra. Eu fico falando com meu marido, lembrar é a minha função que eu mais te ajudo, é te lembrar das coisas. Lembrar dos compromissos, dos aniversários, das coisas que ele tem que fazer. Lembrar. O Espírito Santo realiza esse trabalho invisível que nos deixa de pé.
O auxílio da mulher para o homem não é ficar cobrando ele, não é ficar fazendo na frente, não é isso. É esse trabalho como do Espírito Santo de auxiliar no que ele precisa. Às vezes, o auxílio que o homem vai precisar em um dia vai ser só uma palavra encorajadora sua. Vai ser só uma palavra de ânimo. Isso você vai estar cumprindo o seu auxílio. Vai ser falar algo que levante ele. Outro dia, talvez, o auxílio vai ser servir a comida favorita dele num dia que ele não está bem. Sabe? Isso é auxiliar. Ou, quem ainda passa roupa aí, passar a melhor roupa dele no dia que ele tem uma palestra, uma apresentação importante. Isso vai ser o auxílio muitas vezes. Vai ser algo prático, vai ser uma tarefa importante que você vai estar apoiando a missão dele. O auxílio é a prática da submissão, certo? A submissão está aqui dentro. O auxílio é a prática do lado de fora. É você dar todo o suporte para a missão dele no dia a dia. Não é ficar barulhando no ouvido, não é isso que é auxílio. Auxílio é prover aquilo que ele precisa, assim como o Espírito Santo nos auxilia. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Ele intercede por nós quando nós não estamos bem. Uma coisa que toda mulher deve fazer é orar pelo seu marido. Se ele está de pé, ore para que ele continue de pé. Se ele não está de pé, ore para que ele se levante. A mulher tem esse papel de auxiliadora, que é estar ao lado do homem, ajudando na missão dele, sendo submissa na prática, irmãs. Quando a mulher faz essas 3 coisas, apenas essas 3 coisas, não é muita coisa, é mais um trabalho de ajuste, da gente lutar contra a nossa natureza, que quer dominar o homem, que quer falar de uma forma dura, é a gente lutar contra essa natureza e ir nos assemelhando a Cristo, que é manso e humilde, que não falava de maneira grosseira, que sabia tocar o coração das pessoas, que sabia olhar para uma mulher caída, uma pecadora, pega em adultério, e falar, vai e não peques mais. É alguém que sabe falar, sabe? Que tem um falar. Irmã, se a gente aprender a falar, a gente resolve 80% dos nossos problemas. Se a gente aprender a usar a nossa boca com sabedoria. Outro versículo aqui vai dizer, fala com sabedoria e ensina com amor. E o seu marido, irmã, ele precisa disso. Ele precisa que você dê a ele submissão, respeito e auxílio. Ele precisa disso. Ontem, como eu mandei no grupo na segunda-feira, mas ontem, 15 de julho, foi dia do homem. Não sei quantas aqui sabem, porque é uma data que não tem outdoor, não tem propaganda do Boticário, para você comprar perfume no dia do homem. As pessoas não falam dessa data, porque o homem perdeu o respeito, perdeu a honra, muitas vezes, perdeu a visibilidade, parece que os homens estão invisíveis. Mesmo homens bons, irmãs, não estou falando de homem ruim, não. Existem muitos homens bons ainda, muitos homens dignos. E esses homens perderam a visibilidade, perderam a importância para muitas pessoas. Mas nós, irmãs, precisamos fazer um movimento contrário. Não adianta um homem ser respeitado nas portas da cidade, ser reconhecido como autoridade, os outros buscarem conselho na boca dele, ele ser valorizado, respeitado, elogiado lá fora, se quando ele chega em casa, ele não tem nada disso. Ele não tem respeito, ele não tem honra, ele não tem encorajamento, ele não tem recepção, sabe? Não adianta. E em contrapartida, um homem que lá fora está sofrendo, talvez está sofrendo humilhação, está sofrendo dificuldade no trabalho dele, está sofrendo a dificuldade de prover algumas vezes. Se esse homem chega em casa e ele tem respeito, ele suporta tudo. Ele suporta um patrão ruim, ele suporta uma carga de trabalho que não é o que ele sonhou, mas é o que ele tem que fazer. Ele suporta muitas coisas quando ele chega em casa, ele é respeitado. E ele é honrado, ele é valorizado. Mas, em contrapartida, um homem que lá fora, ele é aplaudido. Um homem que lá fora, as pessoas falam, uau, como você é bom nisso, como você é bom naquilo. E ele chega em casa e ele é desrespeitado. Aí acontece o movimento de não querer estar em casa, de a gente ver, né, saindo, quando a gente sai na rua, 6, 7 horas da tarde, um tanto de homens em bares, a gente vê os homens fugindo da casa deles. Eu não estou jogando a responsabilidade na mulher. Mas, irmã, pense no que cabe a mim. Sabe? Aquilo que Paulo fala, tu, porém,
no que diz respeito a mim, eu vou fazer o meu papel. Isso é ser uma mulher forte, sabe? Não é bater de frente, não. Ser uma mulher forte, embora a Bíblia fala que nós somos frágeis, mas ser uma mulher forte é ser uma mulher forte no espírito, que fala não é sobre o outro. Eu serei uma mulher que respeita o meu marido. Eu vou me submeter ao meu marido, eu vou falar com ele diferente. Não vai ter nenhuma outra pessoa na terra que eu vou tratar melhor do que o meu marido. Isso é ordem bíblica, irmã. Isso é ordem bíblica, mas você vai colher resultado. Você vai colher honra, respeito, amor, provisão, você vai colher muita coisa boa. Mas nós temos que fazer um movimento contrário do mundo e olhar para os homens dando valor. Olhar para os homens sabendo que sem homem não ia ter esse prédio aqui que a gente está. Ai, Pâmela, mas hoje tem mulheres que constroem também. Tá, mas esse daqui quem construiu foi homem. Então, a gente não teria esse prédio, eu não teria a escola que eu trabalho, você não teria sua casa, provavelmente. Nós não teríamos conforto, luz elétrica, esgoto, um monte de coisa que a gente não põe a mão. Então, glória a Deus pela vida dos homens. Eles são dignos de honra, respeito e submissão. Um homem, irmã, que tem uma mulher que levanta ele, os outros podem pisar, pode agir de qualquer forma, mas ele está bem. Ele está bem. Ele está resolvido. Mas, em contrapartida, um homem que pode ser CEO de uma empresa, pode ser dono de muitos negócios, mas que chega em casa e ele é zombado, e ele não é desrespeitado pela sua esposa, ele murcha. Ele murcha. E é por isso que nós estamos vendo, infelizmente, cada vez mais, homens que estão, murchando. Uns homenzões assim, mas que estão cada vez mais apequenados. Porque o desrespeito diário. Você não faz, nossa, você faz nada direito. Nossa, você parou tão longe. Por que você não parou ali? Para quê, irmãs? Para que falar essas coisas? Que perda de tempo. Perdeu para o silêncio, como diria alguém. Nossa, sua frase perdeu para o silêncio. O silêncio era mais bonito. Para que falar isso? Para que travar uma guerra contra a pessoa que você deveria honrar mais nessa terra? Não porque eu estou dizendo, mas porque a Bíblia diz. Porque o seu casamento vai mostrar para o mundo o que é Jesus e o que é a igreja. Porque o seu casamento vai ser uma testemunha do que é a redenção, do que é o amor redentivo, de alguém que sai de cima e resgata o pecador. O seu casamento tem o poder de mostrar isso. Quando você é submissa, quando você respeita e quando você auxilia. Só isso, só isso. E eu quero te convidar a fazer esse compromisso com você mesma. Você pode errar, você errou, você falou uma coisa atravessada com seu marido. Amor, me perdoa, me perdoa. Só isso. Não fica se martirizando também, não. Falou de uma forma atravessada, pecou ali. Amor, me perdoa. Não devia ter falado isso. Me desculpa, eu quero melhorar, eu quero aprender. Só isso, só peça perdão e continua. Mas peça perdão e se retrate e vá a cada dia aprimorando a sua fala para você ser uma mulher que tem um homem que é respeitado às portas da cidade. Eu quero ter um marido que está no meio das autoridades. Não quero ter um marido que está no meio da ralé, não. Você quer ter um marido que está assim? Respeite, submeta-se e auxilie o seu marido. Amém, irmãs? Aleluia. Irmãs, eu mandei no grupo, como eu estava dizendo, que no dia 15 de julho é dia do homem. E nós hoje vamos ter um ato de honra aos nossos maridos, de respeito, de auxílio. Vamos mostrar para eles que nós, diferente das outras mulheres, valorizamos eles como homens. E eu avisei no grupo para vocês trazerem algo para os maridos, ou quem quisesse entregar para outro homem, para um filho, para alguém também, fica à vontade, mas eu disse para vocês trazerem algo para o seu marido e nós vamos invadir lá o Arqueria e vamos honrá-los nesse momento. Um aviso aqui, Dani, daí aí, Dani, acho que todo mundo te conhece. Dani me disse que comprou 2 presentes, então se alguém por acaso está desavisado e quiser adquirir o outro com ela aqui, Eliana levantou a mão ali, ó. Aí você fala com ela. Eu mandei no grupo, irmã, segunda-feira. Se você não está no grupo, volte, porque todas foram colocadas, mas vão lá encontrar os maridos. E o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar lá e eu não sei se eu vou falar alguma coisa, mas se eu for falar vai ser que ontem foi dia do homem e nós queremos mostrar que nós, diferente
do que o mundo ensina, nós amamos, respeitamos, valorizamos os homens, que eles são necessários. Ou coisa, pensa que homem gosta de ouvir, você é necessário para a minha vida. Então, nós vamos falar que eles são necessários, indispensáveis para nós. E você vai chegar lá do lado do seu marido ou para quem você trouxe o presente, e nós vamos orar juntos, para que Deus inicie um tempo extraordinário na nossa vida. Do nosso casamento, assim, ó, voar. Com nossa relação ser a melhor possível. Você vê coisas extraordinárias só dando essas coisas para o seu marido.